Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 7 de julho, celebra a Igreja a vida dessa grande Beata Maria Romero Menezes. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Panteno de Alexandria, homem de grande zelo apostólico e dotado de ciência e sabedoria, que, segundo a tradição, tinha tão grande conhecimento e zelo da palavra de Deus que, inflamado pela sua fé e piedade, partiu para pregar o Evangelho de Cristo aos povos desconhecidos das longínquas regiões do Oriente, regressando finalmente a Alexandria, onde descansou em paz, no tempo do imperador Antonino Caracalla. Morte no século III. Em Faremoutiers-en-Brie, no território de Meaux, na Aquitânia, atualmente na França, Santa Edilburga, abadesa do mosteiro deste lugar, que, sendo filha de um rei dos Anglos Orientais, deu glória a Deus com a sua severa penitência corporal e perpétua virgindade. Morte no ano 695. Em Winchester, na Inglaterra, Santo Eda, bispo dos Saxões Ocidentais, homem de eminente sabedoria, que trasladou de Dorchester o corpo de São Berino para esta cidade, onde estabeleceu a sua sede episcopal. Morte no ano 706. Em Eichstätt, na Francônia, na atual Alemanha, São Wilibaldo, bispo, que era monge quando fez peregrinações aos lugares santos e percorreu várias regiões para restaurar a vida monástica. Depois foi ordenado bispo desta cidade por São Bonifácio, com quem colaborou na evangelização da Germânia e converteu muitos povos a Cristo. Morte no ano 787. Em Tamlasta, na Irlanda, São Mael Ruain, bispo e abade, que trabalhou arduamente para restaurar a celebração da Sagrada Liturgia, o culto dos santos e a disciplina monástica. Morte no ano 789. Em Urgel, na Catalunha, região da Espanha, Santo Odão, bispo, que foi eleito por unânime aclamação do povo quando ainda era leigo e, confirmado para esta sede episcopal, defendeu sempre os mais humildes e se mostrou benévolo para com todos. Morte no ano 1122. Em Perúgia, na Úmbria, região da Itália, o passamento do Beato Bento XI, Papa, da Ordem dos Pregadores, que,
Dotado de grande benignidade e mansidão, conciliador de contendas e amante da paz, promoveu durante o seu breve pontificado a paz da Igreja, a renovação do ensino e o incremento da prática religiosa. Morte no ano 1304. Em Fossano, no Piemonte, também na Itália, o beato Dino Barotti, presbítero, pároco pobre de vida austera, que, na deflagração de uma epidemia, consumiu todas as suas forças cuidando dia e noite dos enfermos e dos moribundos. Morte no ano 1400. Em Winchester, na Inglaterra, os beatos Rogério Dickinson, presbítero, e Rodolfo Milner, agricultor e pai de família, pobre e inculto, mas firme na fé, que, no reinado de Isabel I, foram ao mesmo tempo presos e mortos no suplício do patíbulo. Com ele se comemora o beato Lourenço Humphrey, um jovem que morreu enforcado no mesmo lugar em dia incerto por ter abraçado a fé católica. Morte no ano 1591. Ao largo de Rochefort, na França, o beato José Juge de Saint-Martin, presbítero e mártir, que, sendo cônego de Limoges, foi preso durante a Revolução Francesa por ser sacerdote e, desumanamente recluído num barco-prisão, consumido pela enfermidade partiu ao encontro do Senhor. Morte no ano 1794. Em Orange, também na França, a beata Efigênia de São Mateus, Francisca Gabriela Maria Susana de Gaillard della Valdene, Virgem da Ordem de São Bento e mártir no tempo da Revolução Francesa. Morte no ano 1794. Perto da cidade de Enchovo, no Hunan, província da China, os santos Antonino Fantozati, bispo, e José Maria Gambaro, presbítero da Ordem dos Menores, que foram mortos pelos sequazes dos Ietuan quando se aproximaram da costa para prestar auxílio aos cristãos perseguidos. Morte no ano 1900. Junto à cidade de Veiveu, no Hebei, também província da China, São Marcos de Tianxian, mártir, que, permanecendo 30 anos afastado da Eucaristia por não ter querido abster-se do ópio, não cessou contudo de orar e invocar uma santa morte, chamado ao tribunal e dando firme testemunho da sua fé em Cristo, foi admitido ao banquete eterno. Morte no ano 1900. Em Ujiacum, perto de Xinxian, cidade do Hebei, também província da China, Santa Maria Gogo Lixi, mártir, que, na mesma perseguição, como uma segunda mãe dos Macabeus, exortou a firmeza de ânimo 7 parentes seus que acompanhava ao lugar do suplício e pediu que também ela fosse morta depois deles. Finalmente coroou o seu martírio, seguindo aqueles que ela tinha encaminhado para o céu. Morte no ano 1900. Em Le Mans, na França, o beato Carlos Liviero, bispo de Città del Castello e fundador da Congregação das Pequenas Servas do Sagrado Coração. Morte no ano 1932. Em Hakunai, localidade da Nova Bretanha, ilha de Papua Nova Guiné, na Melanésia, o beato Pedro Torrote, mártir, que era catequista e pai de família e, durante a Segunda Guerra Mundial, foi preso por perseverar no seu ministério e, injetado com veneno letal, consumou o seu martírio. Morte no ano 1945. Em Leão, na Nicarágua, a beata Maria Romero Menezes, virgem do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, que, nas regiões da Costa Rica se dedicou à formação das jovens, especialmente das mais pobres e abandonadas, e propagou com grande zelo o culto da Eucaristia e da Virgem Santa Maria. Morte no ano 1977. Vida da beata Maria Romero Menezes, a fé move montanhas. A história de Maria Romero Menezes, que nasceu na Nicarágua e adotou a Costa Rica por pátria, é caracterizada por uma atividade apostólica incansável, que deu à luz a grandes obras sociais e é baseada na confiança ilimitada em Nossa Senhora Auxiliadora, que ela chamava de Minha Rainha. Ela nasceu em 13 de janeiro de 1902, e pertencia a uma família católica, cujas raízes eram espanholas. Os pais, Félix e Ana, eram de classe média e tiveram 13 filhos. Recebeu uma sólida formação religiosa e excelente instrução tradicional. Aos 12 anos, entrou para a escola das Filhas de Maria Auxiliadora. Mas, por causa de uma grave doença, ainda noviça teve de voltar para casa. Com o consentimento do seu confessor, emitiu o voto particular de castidade. 6 anos depois,
Estava formada e lecionava para as jovens naquele mesmo instituto. Em 1923, consagrou-se a Deus e a Nossa Senhora, emitindo os votos religiosos. Foi transferida para a missão na Costa Rica, em 1931, onde ensinava música, desenho e datilografia. Além disso, incluiu nas suas atividades educativas a catequese ministrada aos jovens da periferia da capital, São José. Passados 3 anos, Maria Romero deu vida a outra maneira de evangelização e socorria as famílias pobres e marginalizadas, contando para isso com a caridade vinda das famílias mais ricas. Em 1961, ela, sempre sensível à presença de Jesus nos pobres, iniciou uma série de cursos de qualificação profissional para os jovens carentes e também para os adultos. Essa iniciativa foi apenas a abertura para muitas outras obras, todas direcionadas à população mais sofrida, até finalizar com a fundação das Obras Sociais de Maria Auxiliadora. Com a autorização do bispo, 4 anos depois, começou uma série de exercícios espirituais destinados às várias categorias e jovens, benfeitores das obras e mães de família que, com os seus filhos, não raro doentes, ali recebiam assistência médica gratuita. Contando com a colaboração e a disponibilidade de alguns médicos e enfermeiros de boa vontade, em 1966 fundaram um hospital de clínicas gerais, destinado ao atendimento de toda a comunidade, mas beneficiando especialmente os pobres. Autorizada pelo arcebispo de São José e com a aprovação da sua superiora, em 1973 mobilizou-se e conseguiu um grande terreno e a construção de um número ainda maior de casas destinadas aos desabrigados das periferias. Atualmente, o local tornou-se a cidade de Santa Maria, em homenagem à sua fundadora. Outro dom que Maria Romero possuía era o do conselho, que ela não negava a ninguém. Houve uma comoção muito forte em todo o país, ao ser noticiada sua morte no dia 7 de julho de 1977, ocorrida subitamente quando regressava de um descanso na Nicarágua. A fé de Maria Romero movia montanhas. As pessoas que estiveram em contato com ela, foram marcadas com o selo da fé em Deus. Sua fé era um dinamismo espiritual que levou a encontrar soluções para os diversos casos. Ela dizia: os meios para obter a fé são oração e perdão. Para ela, fé é acreditar em Deus, que é Pai e nos ama. O governo da Costa Rica declarou-a cidadã honorária da nação. O Papa João Paulo II beatificou Irmã Maria Romero Menezes em 2000. Ela é venerada no dia de sua morte e suas relíquias estão sepultadas na Igreja de São José da Costa Rica. Beata Maria Romero Menezes, rogai por nós.